Uma boa noite a todos. Então, hoje nós vamos falar da questão do Livro dos Espíritos, a 799, e no Evangelho nós estamos no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, né? A gente vai encerrar o capítulo que o Júlio começou semana passada, falando da verdadeira propriedade. Então, para nós, antes de começarmos o nosso estudo, nós vamos neste momento agradecer essa oportunidade de estarmos aqui, nos ligarmos à equipe espiritual desta casa, pedindo a eles que envolva todos nós, encarnados e desencarnados, com a luz do Mestre amado Jesus, e que essa luz, envolvendo a nossa mente e o nosso coração, possa nos ajudar a assimilar os ensinamentos da noite e, o mais importante, colocá-los em prática no nosso dia a dia. Ó Mestre, fazei-me instrumento de vossa paz. Aonde houver ódio, que eu leve o amor. Aonde houver ofensa, que eu leve o perdão. Aonde houver discórdia, que eu leve a união. Aonde houver dúvidas, que eu leve a fé. Aonde houver erro, que eu leve a verdade. Aonde houver desespero, que eu leve a esperança. Aonde houver tristeza, que eu leve a alegria. E aonde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Então, a questão do livro 799. Como que o Espiritismo, Kardec pergunta, a espiritualidade pode contribuir para o progresso? Com essa resposta, além de nos esclarecer, a contribuição do Espiritismo vai nos ajudar a desenvolver o tema do Evangelho. Os Espíritos respondem a Kardec: o Espiritismo pode contribuir com o progresso destruindo o materialismo. Porque o materialismo, gente, ele é uma chaga da nossa sociedade. E por ser uma chaga da nossa sociedade, o materialismo, ele contribui muito para a nossa infelicidade. O materialismo é um obstáculo à felicidade. Porque o materialismo, gente, faz a gente buscar a felicidade nas coisas e nos lugares errados. O materialismo nos faz confundir contentamento com felicidade. Então, o Espiritismo, que é considerado por muitas pessoas a religião do futuro, precisamos corrigir essa frase. Na realidade, o Espiritismo é o futuro das religiões, né, Júlio? Por que isso? Porque o Espiritismo não é uma nova filosofia, gente. O Espiritismo, na realidade, é o Consolador prometido pelo Cristo. Então, ele veio nos ajudar a compreender os ensinamentos do Cristo. Então, se ele é o Consolador, qual é a função do Consolador? Consolar. Quem é que precisa de consolo, gente? Quem está sofrendo, quem está infeliz. Mas para você acabar com o sofrimento, para você acabar com a infelicidade, você tem que entender o porquê e o para quê. Então, o Espiritismo, ele vem nos explicar, ele vem nos esclarecer vários pontos, realmente, para que a gente deixe de ser infeliz. Então, nesse aspecto que nós estamos tratando hoje, da necessidade de destruir o materialismo. Por quê, gente? O Espiritismo esclarece. As coisas da matéria, gente, são gostosas. Quem falar aqui que não gosta de alguma coisa da matéria, desculpa, está mentindo. Pode ser que a gente não goste de tudo, mas tem muitas coisas na matéria que nos traz satisfação, sim.
Então a matéria, ela tem um predomínio grande sobre nós, por causa de dois sentimentos que nós temos dentro de nós. Nós já vamos falar deles. Pois bem, por esse predomínio que a matéria tem sobre nós, nós confundimos. Nós achamos que quando nós buscamos as coisas da matéria, nós estamos felizes. E na realidade, gente, as coisas da matéria fornecem para nós contentamento. É uma satisfação naquele momento que você busca e adquire aquilo que você gosta da matéria. Só que tudo que é matéria é perecível, tem prazo de validade, né? Nós sabemos que se nós não usarmos, muitas coisas da matéria estragam. Muitas coisas da matéria acabam se desfazendo, outras são transformadas. Então tudo que é matéria tem um prazo de validade. Então aquela satisfação que no início você sentiu, com o tempo ela vai se desfazendo. A Valéria, né, nossa companheira aqui da casa, quando fez uma explanação sobre esse tema, ela usou um exemplo simples. Você está louco para comprar um carro. Você dá um jeitinho, vai lá na agência, escolhe o modelo que você quer, todos os acessórios. Naquele momento você esquece todos os seus problemas, tudo que você está passando. Você está feliz, né? Satisfeito, você quer passear com o carro, você quer mostrar, você toma aquele cuidado, você dirige com cuidado que você tem medo de estragar. Se tiver criança em casa e cachorro, não podem passar perto do carro, porque risca, o cachorro faz xixi. Você toma cuidado onde você estaciona, né? Vai passando os dias, você já nem lava mais o carro, nem limpa, nem liga se as crianças passam perto, põe em qualquer vaga que achar, tá com pressa, sai com o carro com tudo. Aí ele vai se tornando uma peça comum da casa. Daí a pouco você fala, nossa, saiu um modelo melhor. Devia ter esperado, né? Melhor que o meu. Então, quer dizer, passou a satisfação, volta os problemas, volta tudo aquilo que você estava sentindo. Por quê? Porque isso é contentamento, é satisfação. A felicidade, gente, não tem nada com as coisas da matéria. Então, por nós ainda confundirmos, o que você faz? Você vai buscar mais. Aí você vai dar um jeitinho de trocar de novo o carro, você vai buscar mais coisas na matéria. Então, enquanto nós confundirmos, tá, contentamento com felicidade, a hora que passar o efeito, aquela satisfação, é muito comum, gente, uma tristeza se apoderar de novo do nosso coração. Aí você acha a vida infeliz, a vida triste, a vida dolorosa, a vida injusta, porque nós estamos buscando no lugar e nas coisas erradas. É até difícil a gente falar de felicidade, né, Júlio? De você colocar a felicidade, porque ela não é matéria. Então, a melhor definição da onde, como conquistar a felicidade e o que é felicidade, foi dada por Francisco de Assis. Porque ele nos diz, uma felicidade completa aqui na Terra ainda não é possível. Nós só temos notícia da sua beleza e do bem-estar permanente que ela nos oferece. Mas podemos sim conseguir uma felicidade relativa para aquelas dores e sofrimento que afetam o nosso coração. Aí vai depender do esforço de cada um de nós. Porque felicidade não é doada, não é comprada e nem vendida. A felicidade, ela é conquistada passo a passo, diante das oportunidades que a vida nos oferece em todos os momentos. A felicidade é conquistada pelas almas que sabem enfrentar os momentos difíceis, momentos de dor, momentos de sofrimento sem reclamar, sem lamentações, que sabe passar pelos calvários da vida. Todos nós aqui, gente, somos candidatos a uma paz, uma tranquilidade e uma felicidade permanente. Para isso, basta nós travarmos uma luta interna contra velhos inimigos nossos: orgulho, egoísmo, vaidade, ciúmes, inveja,
vingança, ódio, rancor. Cada batalha vencida, você conquista uma virtude. E aí a sua felicidade vai ser relativa a essas virtudes que você conquistar. Porque felicidade é um conjunto de virtudes acumuladas no nosso coração. Então o Espiritismo, ele vem nos esclarecer que as coisas da matéria têm importância? Tem. São necessárias? São. Nós ainda precisamos, mas ele vem nos esclarecer que na matéria nós não vamos encontrar a felicidade. Na matéria nós vamos ter essa satisfação. E todos os bens que nós adquirirmos na matéria têm prazo de validade. E aqui na terra vai ficar. Ou alguém aqui já viu acompanhar o enterro, o caixão, o caminhão de mudança da pessoa que morreu? Dá para transferir a conta bancária? Os títulos que estão no cartório lá para a espiritualidade? Não dá. Você não leva nada. Então, se você não começar a trabalhar com esses inimigos internos, se você não começar a transformar esses vícios, orgulho, egoísmo, vaidade, arrogância, abuso, excesso, em virtude, você vai chegar com a mala vazia lá. Então o Espiritismo nos ensina que temos que libertar do abuso, do excesso, do apego às coisas da matéria e passar a conquistar os nossos verdadeiros bens, as nossas verdadeiras propriedades espirituais, ligadas a sentimento, as qualidades morais e intelectuais. Essas sobrevivem à morte do corpo físico. Essas vão ser patrimônio nosso, vão nos acompanhar. E começa a preencher o vazio existencial, o vazio do nosso coração, e nós começamos então a sentir o consolo e a felicidade. Então, gente, o Espiritismo é o futuro das religiões. Por quê? Porque é algo que está próximo ainda de nós. Nós mesmo ainda não compreendemos totalmente o Espiritismo, né, Júlio? Porque se nós tivéssemos compreendido o Espiritismo, nós não estaríamos sofrendo. Então ele é algo ainda para o nosso futuro. Por quê? Porque nós temos muitas lições ainda para serem aprendidas. E uma dessas, gente, é o desapego aos bens terrestres. Então, para a gente falar um pouco sobre isso, nós vamos pegar uma citação do Evangelho de Mateus, capítulo 19. Quando ele nos conta que um jovem muito conhecido por pertencer a uma família rica aproximou-se de Jesus, ajoelhou à sua frente ali e disse: bom mestre, o que eu tenho que fazer para conseguir a vida futura? Jesus não perdia oportunidade nenhuma de nos deixar valiosos ensinamentos. E vendo, aquela atitude exagerada de se ajoelhar aos seus pés, o mestre lhe disse: por que me chamas de bom? Bom só nosso Pai que estás nos céus. Mas como me perguntastes sobre como garantir tua vida futura, eu respondo: sabe os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar seu santo nome em vão, santificar dia de sábado, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, não cometer adultério, não cobiçar a mulher e as coisas do próximo. Guardai esses mandamentos e estará salvo. O jovem falou: mas mestre, eu já faço isso desde a minha adolescência. O que é que está me faltando? Jesus sentiu compaixão daquele moço, lançou a ele um olhar piedoso, porque ele era um moço honesto, ele era observador das leis de Moisés, mas ainda muito apegado aos bens da matéria. Por isso, com muito carinho, Jesus disse: só te falta uma coisa para você se libertar dessas amarras. Vai, vendes tudo que tem, distribui aos pobres e ganharás um tesouro imenso no céu. Volta e segue-me. Quando o jovem ouviu esse conselho de Jesus, abaixou a cabeça, foi se afastando lentamente, porque ele tinha muitos bens,
muito dinheiro. Ele não conseguia se desapegar disso. E Jesus, vendo aquele jovem, partir triste, cabisbaixo, pensou: como que é difícil para o ser humano desapegar das coisas da matéria. E como todos os apóstolos ali atentos, porque eles não perdiam um lance, viu gente? Eles sabiam que quando Jesus ia dizer alguma coisa, alguma atitude, tinha um grande ensinamento, Aí Jesus disse: é muito difícil entrar no reino dos céus aqueles que possuem muitas riquezas materiais, porque eles confiam que essas posses vai garantir a entrada no paraíso. Em verdade vos digo, é muito mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Todo mundo conhece a fala de Jesus, Virou até dito popular. Tem problema? Não. Jesus não se importa com isso. Pode até ficar na boca do povo isso aí. Mas, gente, cuidado com a interpretação. Cuidado, ficar ao pé da letra, que nós vamos nos equivocar com muito dos ensinamentos do Cristo. E aí não cumpre o papel de nos ensinar. Porque a primeira impressão que nós temos, Jesus fala: Júlio, pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres e vem e me segue. Gente, isso, desculpa falar, mas vai contra a lei de amor de Jesus. Jesus está condenando o trabalho, está condenando a lei do progresso, que é uma lei natural. Porque o seu trabalho faz com que você produza, que você consiga se manter. E muitas vezes o teu trabalho gera outros trabalhos, outros empregos. Você não fica dependendo da caridade dos outros. E isso, gente, seria um retrocesso. Você já pensou se todo mundo fizesse isso? É um retrocesso nosso, aquele tempo primitivo, que nós nem sabíamos que era o trabalho. Você caçava, pescava, roubava e acabou. Isso é regressão, também é contra a lei natural. Nenhum de nós regride. Nós precisamos evoluir. Ah, mas Francisco de Assis fez o voto de pobreza. Cuidado. Tanto Francisco de Assis como isso que Jesus falou, nós não estamos entendendo a atitude deles. Não era, gente, para se desapegar, para você deixar tudo que você tem. Não é isso que Jesus quis dizer. Como eu estou falando, isso vai contra uma lei de amor, de justiça. Jesus e os apóstolos trabalhavam. Todos eles, gente, eles não viviam ali na cidade fazendo pregação e dependendo dos outros, não. Jesus era carpinteiro, os apóstolos, pescador, cobrador de imposto, Paulo era tecelão, seu Juca? Todos trabalharam. E da mesma forma, quando Jesus diz que é mais fácil um camelo passar por fundo da agulha do que o rico entrar para o reino do céu. Alguém consegue imaginar um camelo passando por uma agulha, gente? É impossível. Qual é a conclusão que você tira? A riqueza é um instrumento de perdição. É um obstáculo definitivo para a tua felicidade. Isso é de um pai justo? Quem aqui é capaz de dar para uma filha, para um filho, um instrumento na mão que vai prejudicá-lo? Que vai fazê-lo infeliz para o resto da vida? Nós não fazemos isso? Deus faria isso? Deus ia colocar um instrumento na mão da pessoa, de um filho, e ele não teria salvação de forma alguma. Então, gente, por favor, quando as palavras de Jesus entrar em contradição com a lei de amor, é porque nós não estamos sabendo compreender, Júlio? Pede socorro para o Evangelho segundo o Espiritismo, porque tudo que a gente passa está aqui, Júlio? Nas obras da codificação. Veio para isso, para esclarecer, para que a gente não tenha mais esses equívocos quanto aos ensinamentos do Cristo. Não é para ninguém abandonar tudo que tem, não. E nem condenar o rico, gente. A riqueza é um instrumento como todos os outros que Deus nos deu. Aqui, no caso, é problema de linguagem, Júlio?
O hebraico, gente, o aramaico que Jesus falava, essas línguas mais antigas, tem muitas que já estão até extintas. Elas eram pobres em linguagem, em recursos gramaticais. Camelo e cabo quer dizer a mesma coisa. Agulha e um local quer dizer a mesma coisa para eles. Além das palavras, né, terem mais de um sentido, o peso da palavra, né, Júlio? Uma expressão hoje que nós usamos, que achamos um absurdo, para eles não eram. E a mesma coisa, aquilo que nós, né, hoje achamos comum, eles não. Então, quer dizer, gente, é uma questão de costume, é uma questão de linguagem. Então, essa palavra, quando Jesus coloca mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha, nesse caso aqui, Jesus estava dizendo que essa agulha, além de ser um objeto de costura, era um local que ficava na entrada da cidade. Era uma passagem, gente, muito estreita, um tipo de uma alfândega. Um animal de grande porte não passava. Uma pessoa com muitas bagagens ou uma pessoa muito obesa não passava. Para que isso? Para evitar a entrada e saída de armas, porque a gente sabe como era feita a conquista naquela época. Eles invadiam cidades para que não se roubasse, para que não se saísse ou entrasse nada que eles quisessem. Uma alfândega, passagem muito estreita. Aí começa a fazer sentido. Quer dizer, um animal de grande porte, não é que é impossível, ele ia ter que se espremer, né? Machucar, sair ou entrar com dificuldade. As pessoas iam ter que tirar um pouquinho da sua bagagem, eliminar muita coisa, fazer um regime, né? Passava. Então viram agora como que tem sentido? A riqueza é um instrumento mais perigoso que a pobreza. Por quê? Porque exatamente ela fornece para nós condições de usar a matéria, de buscar a nossa falsa felicidade na matéria. Ela causa esse fascínio, ela te dá poder. Então ela é mais perigosa porque você fica mais sujeita ao apego e abuso das coisas da matéria. É um dos instrumentos que mais nos deixa ligado aqui na Terra, gente. Tanto encarnado como desencarnado. A gente fica muito apegado a essas coisas da matéria. Viram como a gente tem que compreender o que o Jesus quis nos dizer? Aí faz sentido. Então Jesus está falando do que para nós? Do abuso, do excesso, do apego demasiado às coisas da matéria, principalmente pela riqueza e o poder que fornece que a gente consiga isso. E por que que isso é tão difícil? Por que que a matéria tem essa predominância tão grande? Por causa dos dois sentimentos que nós temos dentro de nós, gente, né? Eles são alimentados pelas coisas da matéria, egoísmo e orgulho. Os dois piores defeitos. Tanto é que o egoísmo, gente, é o pai de todos os vícios. Se vocês procurarem a raiz de cada defeito que nós temos, lá no fundo está o egoísmo. E o egoísmo anda de mãozinha dada. Tem um filho predileto chamado orgulho. Então o egoísmo, gente, ele nos acompanha desde o instinto de conservação. Ele está na natureza humana. Por enquanto, eliminá-lo de vez não dá. Por quê? Porque ele faz parte da nossa natureza. Numa dose certinha, pouquinha, ele foi até bom. Porque graças a você querer o melhor para você, nós inventamos, nós descobrimos, nós evoluímos. O problema é quando ele fica em excesso. Quando você começa a centralizar em você a importância de tudo e esquece sentido coletivo da existência. Nós não nascemos só para o nosso progresso. Nós nascemos também para ajudar o progresso do outro, o progresso do mundo. Então você centralizou em você a importância de tudo, ele começa a ficar nocivo para nós. Porque sabe, quando a gente está com esse egoísmo muito em excesso, a gente para de cultuar Deus e começa a cultuar o ego.
Você tira Deus do centro da sua vida e coloca você. Egocentrismo, personalismo, importância demasiada que você dá a você e as suas coisas. É urgente, gente, nós voltarmos Deus para o centro da nossa vida. Porque, desculpa, com esse egoísmo ainda muito forte que nós temos, nós estamos lá no início da nossa religiosidade. De uma forma ou de outra nós somos politeístas ainda. Nós estamos adorando deuses. Ah, não, estamos, só mudou os deuses. Hoje nós cultuamos o Deus da riqueza, o Deus do poder, o Deus da beleza, o Deus da juventude e fazemos sacrifício para eles. Para o Deus da riqueza, nós nos sacrificamos muitas vezes a nossa família. Nós não temos tempo para brincar com os nossos filhos, de conversar com os nossos filhos. Eu estou preocupada com o futuro do meu filho. Eu tenho que trabalhar muito para ganhar dinheiro, para dar bom estudo, todo conforto para minha família, garantir o futuro deles. Eu preciso também garantir a minha aposentadoria, um plano de saúde bom, uma tranquilidade. Não teria problema nenhum. O problema é quando se sacrifica o tempo com a família, que muitas vezes a gente só dá conta quando perde. O tempo nos ensina isso. Muitas vezes aquele que nós amamos é tirado muito cedo de nós. Eu não vi meu filho engatinhar, eu não vi meu filho falar, eu não acompanhei meu filho no início da escola, eu não ajudei nessa atividade porque eu estava preocupado e ocupado ganhando dinheiro. Você sacrifica o seu tempo. Todos nós precisamos de um tempo para nós, para descansar o físico e a mente. Você sacrifica o teu físico e tua mente. Tem pessoa com 1, 2, até 3 emprego. Como se diz, só falta levar a cama para o serviço quando não tem um lugar lá para dormir. E com isso nós sacrificamos a nossa espiritualização. Não tem problema nenhum, falta repetir, ganhar o dinheiro. O problema é quando você sacrifica a família, seu tempo, sua saúde. Como diz, por exemplo, você ganha 1 milhão. Depois você gasta 1 milhão para tentar recuperar a família, a saúde e o tempo perdido. Então, gente, o problema são esses, nós estamos cultuando outros deuses. E o pior de tudo, que eu disse para vocês, que o egoísmo anda de mão dada com o orgulho. E junto com o dinheiro vem o poder, o orgulho, que é outro da nossa natureza humana. Numa dose assim, foi importante. Já ouviram falar daquele orgulho positivo? Quando o filho entra na faculdade, passa num concurso, o seu projeto é aprovado. Gente, não é gostoso? Você se sente valorizado, autoestima, não tem problema nenhum. O problema do orgulho, excesso. Quando você acha que você é melhor e maior que o outro. Todos aqueles que estão abaixo da tua posição social, da sua condição, é inferior. Para o orgulhoso, só tem 2 formas de se fazer, a dele é errada. E que tem quem está abaixo dele, ele se vê no direito de julgar, de condenar, de criticar, é vagabundo, se esforça, faça que nem eu para conseguir. Gente, quem somos nós para fazer isso? Todos esses talentos que nós temos aqui, seja o poder, seja a riqueza, seja a beleza, tudo é um empréstimo do Pai. Um dia nós vamos prestar conta do uso. Nós não podemos usar só para nós. Hoje nós estamos ricos, hoje nós estamos poderosos, hoje nós estamos saudáveis, bonitos, talentosos. Amanhã nós não sabemos. Nós não sabemos quais são os talentos que o Pai vai nos dar, como o Júlio já colocou semana passada na parábola dos talentos, necessários à minha reencarnação. Então, como dizia o Chico, todos nós somos criminosos a partir do momento que descobrem o nosso crime. Realmente nós nunca transgredimos uma lei, a lei de Deus? Não? Todos aqui, 24 horas por dia, faz aquilo que Jesus ensinou? Cumprir a lei de Deus é fazer ao próximo tudo o que você queria para você. E não faça nada que você não queria. Nós fazemos isso 24 horas por dia? Se não fizermos isso, estamos transgredindo a lei de Deus.
E as leis do homem? As leis humanas? Nunca. Aqui nunca ninguém dirigiu acima da velocidade. Passou um semáforo no vermelho, eu sei que nós temos as nossas desculpas, nós tínhamos motivo para fazer isso. Tomou uma cervejinha e pegou o carro para dirigir? Nunca aqui ninguém abaixou na internet um filme, um programa, uma música sem passar os direitos autorais? Então, gente, o problema não está na riqueza e no poder. O problema está o fascínio, esses dois sentimentos que nós temos dentro de nós, orgulho e egoísmo, que se alimenta da matéria e vai fazer de tudo para que a gente fique cada vez mais preso à matéria. O problema está no apego, no abuso. Porque, gente, além das coisas da matéria serem gostosas, nós temos esses dois sentimentos. Trazemos tendências de reencarnações passadas. Aí, gente, nós vamos buscar na matéria a felicidade. Não encontramos, né? Passa-se o tempo, aquela satisfação do contentamento, e nós estamos sentindo igualzinho. A gente vai buscar cada vez mais. Nós podemos ficar, gente, dependente. E aí chega uma hora, não é mais porque você quer, você não consegue mais deixar as coisas da matéria. Seja de acumular bens, seja de buscar tudo que existe na matéria, seja o que for. Você não consegue mais, você está dependente, você está preso. Aí começam os sacrifícios. Sacrifício da família, o sacrifício do seu físico, da sua espiritualização, e o pior de tudo, a gente não respeita mais nossos limites. Não respeita o limite do corpo, não respeita o limite da mente e, mais grave ainda, acaba desrespeitando o direito do outro. Quantas vezes, gente, para conseguir as coisas da matéria, a gente não respeita o outro? Quantas pessoas conseguiram cargos, conseguiram dinheiro, como disse, passando a perna num companheiro de trabalho, de família, de um amigo? As pessoas falam o dinheiro e o poder mudou aquela pessoa. Não, gente. Você quer conhecer uma pessoa, dá dinheiro e poder para ela. Porque é o sentimento que tem dentro dela vai aflorar, né, Júlio? Então vejam, gente, não tem nada contra as coisas da matéria. Todos nós podemos sim buscar um emprego melhor. Nós podemos sim estudar, procurar se especializar, ter uma casa melhor, ter os nossos bens para nossa aposentadoria, uma segurança para nós, desde que seja ganho honestamente, desde que você respeite o limite do seu corpo e da sua mente, desde que você não ultrapasse o direito do outro. Esse é o grande problema. Então, gente, a riqueza, dependendo do nosso orgulho e do nosso egoísmo, ela é mais subjetiva do que objetiva. Sabe o que significa isso? Não é aquilo que você tem que faz a tua riqueza, mas é o que o outro tem em relação ao que você tem. Eu não consegui lembrar o nome do palestrante, tá? Mas ele coloca um exemplo bem fácil. Você mora num lugar bem pobre. Imagine um lugar bem pobre, gente, que você diz, nenhum ser humano, nenhum ser vivo merece estar naquele lugar. Tudo que tiver de miséria aquele lugar tem. E você tem uma bicicleta. Você é poderoso, você é rico, você é o bam, bam, bam. Muito bem, aí você mora na capital, né, no interior, São Paulo. Você só vai ser rico com uma bicicleta com morador de rua, aquele que anda a pé. Porque se um tiver o carro popular, você é pobre e você vai desejar o carro popular. Se você tiver o carro popular, você é pobre em relação àquele carro, último modelo que tirou da agência, e você vai querer. Se você tiver um carro do ano, mas se for nacional, você é pobre porque o outro tem um carro importado. E você vai querer. Se você tiver o carro importado, você é pobre. Sabe por quê? O trânsito de São Paulo está difícil, perigoso. O outro tem um helicóptero. Ele não anda mais de carro. Se você tiver um helicóptero, você é pobre, porque o outro comprou um jatinho.
Nós nunca estamos satisfeitos com o que nós temos. Desculpa, gente, mas às vezes você está numa situação difícil, você fala, tá vendo, fulano está numa situação pior que a minha. Você até sorri, gente. Você está satisfeito, porque o outro está pior que você. Então a economia, que é a ciência que cuida da escassez, da falta, a economia ela tenta aliar, gente, os recursos limitados do planeta com a nossa insatisfação, com as nossas necessidades ilimitadas. Nós somos um ser que nunca estamos satisfeitos, gente. Nós criamos necessidades que não precisavam. Vocês conhecem a história do vaso de cristal? Uma senhora, ela queria muito um vaso de cristal. Ela fez economia e comprou. Pôs o vaso lindo dela lá, falou, nossa, mas que toalhinha feia, não está ornando. Fez mais um sacrifício, a toalha não era tão cara, né? Aí pôs o vaso com a toalha, olhou e falou, nossa, que mesinha simples. Já começou a ficar mais difícil, ela teve que fazer um crediário. Comprou a mesa, pôs lá a mesa, a toalha e o vaso. Olhou e falou, nossa, mas esses móveis aqui da minha sala estão muito feios em relação a isso, nem está ornando. Foi lá, fez mais sacrifício e comprou os móveis. A sala ficou muito apertada. Aí ela fez uma reforma na sala. Reformou a sala, mas o resto da casa, agora é o estado que está. Moral da história, a mulher trocou de casa. Só que para isso ela se endividou. Até que ela comprou o jarro, o vaso, ela pegou as economias dela. Para o restante, ela entrou em dívida, perdeu noite de sono, brigou com o marido, teve que pedir dinheiro emprestado, a mãe fez sacrifício para a filha não ficar com o nome sujo. Tinha necessidade de tudo isso, gente? Então nós criamos necessidades que não precisam. Então, diante das coisas da matéria, a primeira coisa, é necessário? Eu tenho condições? Eu não vou dar o passo maior com a minha perna e correr o risco de cair toda hora sentado? Eu vou estar dentro do meu limite? Se não, aguarda. Não é para ninguém desistir do seu sonho, mas às vezes nós precisamos adiar, para que a gente atue, gente, dentro do nosso raio de ação, para que as coisas da matéria não virem um sofrimento. E outra questão, se eu estou com um problema, se eu estou com dificuldade, não adianta querer fugir de você mesmo e do problema buscando na matéria, porque eu já falei para vocês que nós não vamos encontrar. Então, diante das coisas da matéria e das situações, gente, é mudança de atitude e comportamento. É aquilo que Francisco de Assis disse. É trabalhar as dificuldades, é trabalhar os desafios. Não tem outro jeito. Porque senão nós vamos chegar com a nossa bagagem vazia lá, sem uma propriedade. E vamos continuar infelizes. Então essa é a contribuição do Espiritismo. Nos ajudar, gente, a acabar com esse abuso, com esse excesso. Então, só para a gente encerrar, eu queria deixar para vocês aqui, para a gente refletir, uma história que o José Carlos de Lucas coloca no seu livro, Para o Dia Nascer Feliz. Ele conta que um homem chamado Ali vivia num belo país, fazendeiro. Ele estava contente com o que ele tinha, com a vida. Ele tinha esposa, filhos, saúde e uma terra muito produtiva. Um dia veio visitá-lo um amigo da cidade e falou para o Ali sobre diamantes. O Ali nunca tinha ouvido falar e o amigo contou maravilhas dessas pedras. A partir daí, ele começou a se sentir descontente com a vida que ele tinha. Acabou vendendo tudo, deixando a família, percorreu o mundo atrás das pedras preciosas. A busca foi em vão. Gastou todo o dinheiro e não encontrou sequer uma pedra. Deprimido, Ali jogou-se ao mar e morreu. Mas o homem que tinha adquirido os bens de Ali encontrou na fazenda que o Ali morou com a família uma linda pedra negra, que descobriu-se que era um dos diamantes mais preciosos. E a fazenda que o Ali vendeu tornou-se a maior mina do mundo.
assim somos nós. Muitas vezes, nós não reconhecemos que a felicidade, esse diamante ambicionado por todos nós, está mais perto do que nós imaginamos. Quantas vezes, gente, nós estamos sentados em cima dessa mina de diamantes e não reconhecemos? É muito importante nós tomarmos consciência que a felicidade nasce no solo da terra que Deus nos plantou. E por nós não termos essa consciência, de nós buscarmos a felicidade nas coisas da matéria, nos lugares errados, muitas vezes nós fugimos dos ambientes que a vida nos colocou. Implicamos com a nossa família, porque achamos que a família do próximo é melhor. Não gostamos do nosso trabalho, porque pensamos que o emprego do meu amigo é melhor. Criticamos o nosso país, porque julgamos que os outros países são melhores. E aí, a gente vive a vida sem florescer onde Deus nos plantou. Passou da hora, gente, da gente parar e pensar. A vida não se engana conosco. Tudo está certo. Você nasce na família certinha, o local adequado, você tem o emprego necessário e o país adaptado para o seu aprendizado e assim por demais. Tudo está certo. O que está errado é o nosso inconformismo e insatisfação que emperra a nossa vida. Então nós temos que mudar. Nós temos que pensar, tudo está bom, tudo está certo, e aí a nossa vida vai começar a andar pela frente e nós vamos começar a encontrar esses diamantes que muitas vezes estão na nossa frente, na frente do nosso nariz. Então que a partir de hoje a gente se pergunte, o que eu posso fazer para florescer no lugar onde a vida me plantou? Porque vocês podem ter certeza, é impressionante, gente, a quantidade de bênçãos e dádivas que nós somos dotados. O Pai não mediu esforços para nos dotar de elementos maravilhosos, para nos ajudar a encontrar esses tesouros que estão dentro do nosso coração. Uma boa noite a todos.